Novembro Azul, todos juntos contra o câncer de próstata. O diagnóstico precoce preserva o seu futuro. Então, homens, se cuidem. Então, meus queridos, eu sou a professora André Oliveira e estou aqui hoje com vocês para a nossa aula de História. Então, peguem aí o livro de vocês, esse livro Buriti, as páginas serão 26 a 29 e nós estudaremos a fixação dos grupos humanos na América. Então, venham comigo e acompanhem a leitura. Então, vamos descobrir como aconteceu a fixação dos grupos humanos na América? Prestem atenção e acompanhem a leitura do seu livro comigo. Quando falamos no início da história do Brasil, é comum pensarmos no encontro entre os povos indígenas e os europeus ocorrido em 1500. Mas a história do Brasil não começou apenas depois da chegada dos portugueses. O território, que depois seria chamado de Brasil, começou a ser ocupado por grupos humanos há pelo menos 20 mil anos. Até o momento, não há consenso entre os cientistas sobre a origem do homem americano. Contudo, com base em vestígios históricos, é possível saber que houve duas importantes migrações de grupos humanos que teriam partido da África para a Ásia e para a Oceania, e desses continentes para a América. Essa travessia teria ocorrido na região do Estreito de Bering, entre a Sibéria, na atual Rússia, e a Alasca, nos Estados Unidos. Observem esse mapa e prestem atenção, vejam se vocês localizam aí do livro de vocês o Estreito de Bering. Localizaram? Fica aqui, ó, onde está essa setinha. E onde fica o Brasil? Muito bem, o Brasil fica aqui, ó, onde tem esse nome, América do Sul. E de lá, do Bering até o Brasil, você acha que é perto ou distante? Muito distante, não é mesmo? Mas naquela época eles tiveram uma facilidade muito grande, porque os oceanos passaram muito tempo congelados e facilitou assim a deslocação deles de lá, do Estreito de Bering, até chegar ao Brasil. Mas como eles conseguiam atravessar o Oceano Ártico e o Oceano Pacífico se não existiam embarcações sofisticadas? Há aproximadamente 20 mil anos, a formação de geleiras facilitou a ligação entre as pontes dos continentes americanos e asiático no hemisfério norte. E a baixa nas águas dos oceanos teria feito surgir ilhas que facilitaram a travessia do hemisfério sul. Assim, foi possível que os primeiros grupos humanos migrassem para a América. O processo migratório e de ocupação demorou milhares de anos para acontecer. No entanto, várias descobertas recentes de artefatos, de pedras e outros vestígios indicam que a presença de grupos humanos na América pode ser anterior a essas travessias. Continue fazendo a leitura comigo, tá? Os vestígios no Brasil. No Brasil, há vários sítios arqueológicos que nos ajudam a conhecer melhor nosso passado. Um deles é o Parque Nacional Serra da Capivara, que fica em São Raimundo Nonato, no Piauí. Nesse sítio, a arqueóloga Niede Guendon encontrou pinturas rupestres, restos de fogueiras
artefatos de pedras, dentes humanos e umas funerárias que têm entre 20.000 a 50.000 anos. Mas a descoberta arqueológica mais importante ocorreu em Lagoa Santa, Minas Gerais, em 1974. Uma equipe de arqueólogos encontrou um crânio que tem cerca de 11.000 anos. Os pesquisadores descobriram que ele pertenceu a uma jovem mulher que tinha cerca de 20 anos e 1,5 metro de altura. Eles a chamaram de Luísa. Ela é o ancestral humano mais antigo encontrado na América. Então, nós temos aqui o significado da palavra sítio arqueológico. O sítio arqueológico é um local onde são encontrados vestígios dos grupos humanos que viveram no passado. Observem essas imagens. Aqui nós temos uma pintura rupestre do Parque Nacional da Serra da Capivara, representando animais de caça. E essa outra imagem aqui é uma reconstituição artística de como deve ter sido o rosto de Luzia. Vocês sabiam que o vestuário é uma das principais manifestações culturais humanas e tem sofrido modificações ao longo da história? Então, vamos descobrir, vamos ver como as pessoas faziam para agasalhar-se há mais de 11.000 anos, quando Luzia viveu na região do atual estado de Minas Gerais. Não existia casas, não existia aquecedores, máquinas de costuras ou fábricas para produzir tecidos ou roupas. Então, as pessoas faziam o quê para proteger o corpo do frio e evitar cortes e arranhões na pele? Como era feito as suas vestimentas? Vamos descobrir? Na pré-história, muitos seres humanos se abrigavam em cavernas e usavam o fogo para se proteger do frio e da chuva. Com ferramentas pontiagudas feitas de pedras lascadas e ossos e chifres, eles retiravam a pele e o couro dos animais e os utilizavam como vestimenta. Com o tempo, alguns grupos passaram a entrelaçar fibras vegetais e couros macios para tecer vestimentas que protegessem o corpo. Essa imagem retrata a vestimenta do homem na época da pré-história. Na antiguidade, a construção de moradias foi sendo aprimorada, melhorando a proteção contra o frio, a chuva, o sol, o vento e etc. As vestimentas, então, além de terem a função de proteger o corpo, passaram a demonstrar o poder político, religioso e econômico de determinados grupos sociais, dependendo dos tipos de fibra com que eram confeccionados. No Egito Antigo, por exemplo, os ricos e poderosos usavam linho muito fino e a população pobre usava algodão rústico. Aí aqui nós temos o detalhe do encosto de um trono cerca de 3.400 anos no Egito. Aqui vocês observam também o tipo de vestimenta daquela época. Na Idade Média, as vestimentas eram produzidas em pequenas oficinas com teares manuais. As agulhas passaram a ser de ferro, facilitando a costura dos tecidos. Porém, a confecção de uma peça de roupa levava semanas ou até meses. A fabricação envolvia diversas pessoas, pois era preciso separar a lã ou as fibras, passar os fios no tear e depois cortar e costurar os tecidos. Grande parte da população adquiria apenas uma ou duas peças de roupa durante toda a vida.
Reis e rainhas, porém, possuíam roupas diferentes, muitas vezes feitas de fios de ouro. Anos 1700 e 1800. No século XVIII, surgiram as primeiras máquinas de costura e teares mecânicos, mas foi em meados dos anos 1800 que os grandes teares mecânicos foram inventados. Movidos a vapor, essas novas máquinas tornaram a fabricação de tecidos mais rápida. A partir desse momento, a fabricação de roupas tornou-se cada vez maior. Aqui ao lado nós temos a imagem de operárias costurando com máquinas de costura industrial na Ucrânia em 2017. Agora sim, chegamos à atualidade. Com o avanço tecnológico no século XX, a produção textil ficou cada vez mais rápida. Há milhares de peças idênticas podiam ser fabricadas em um único dia. Hoje, além de nos proteger, as roupas também podem transmitir certas ideias e valores, com grandes variações de estilo e de tecidos, mudando muito a cada estação. E aqui nós temos a imagem interior de fábrica de fios e de tecidos no município de São Paulo, estado de São Paulo, de 2017. Vocês observaram as mudanças tecnológicas? Que bom que o homem é inteligente e que hoje nós conseguimos confeccionar com mais facilidade várias peças de roupa em um só dia. Já pensou passar semanas, meses para confeccionar uma vestimenta só? Então, quais foram esses avanços tecnológicos? E muitas pessoas, as atualidades, as coisas mudaram, as vestimentas vão mudando, né, com o tempo, mas tem muita gente que ainda permanece com suas tradições, porque vestimenta também é tradição. Agora vamos responder a questão 1 e a questão 2. Primeiro, quais foram as principais transformações na forma de produzir as vestimentas? Segundo, podemos afirmar que as roupas têm uma história? Justifique sua resposta. Meus queridos, nossa aula está chegando ao fim. Teve dúvida? Vai no plantão pedagógico. Fiquem todos com Deus e até nosso próximo encontro.